O artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015 contempla a chamada Cláusula Geral de Negociação Processual. Dispõe o artigo 190 que, versando o processo sobre direito que admita a autocomposição e sendo as partes plenamente capazes, poderão elas celebrar convenção processual que verse sobre o procedimento, mudanças procedimentais, ou sobre disposição de situações jurídicas processuais. Este artigo 190, encartado no Código de Processo Civil de 2015, ele é uma forma de concretização do princípio do autorregramento das partes no processo. Até aí tudo bem, e nós sabemos que há uma tendência a, inclusive, ampliação dos negócios jurídicos processuais que são celebrados pelas partes em processos jurisdicionais, inclusive pela possibilidade, agora expressa no artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015, de celebração de negócios processuais atípicos. Havia essa discussão sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, sobre se o artigo 158 daquele código conferiria lastro a essa possibilidade. Essa discussão está superada com o artigo 190 do CPC de 2015. Mas acontece que, quando tratamos de processo administrativo, nós precisamos fazer a conjugação do regramento processual civil com o regramento do direito administrativo. E por que esse questionamento? O artigo 15 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que, sendo ausente, não existindo regramento específico sobre determinada matéria em processo administrativo, o Código de Processo Civil, as regras nele estabelecidas, poderão ser utilizadas de forma supletiva e subsidiária aos processos administrativos. Ora, mas a situação não estaria então resolvida com o artigo 15? Como nós sabemos, a própria constitucionalidade desse artigo 15 está sendo discutida. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a DIN número 5492, que questiona, dentre outros dispositivos do Código de Processo Civil, esse artigo 15, a constitucionalidade desse artigo 15. E qual seria o fundamento para essa discussão? O fundamento seria o de que o legislador federal não poderia avançar sobre a competência que é própria dos estados, dos municípios, de disciplinar os seus processos administrativos. Então, caberia aos entes estaduais, municipais, disciplinar os seus processos administrativos. Pois bem, acontece que, em se tratando de negócio jurídico processual, convenção processual, esse artigo 15, que, claro, não deixa dúvida quanto à aplicabilidade do artigo 190 aos processos administrativos na esfera federal, esse artigo 15 ele se torna desnecessário, supérfluo de relação às administrações estaduais e municipais. E por que há essa defesa da desnecessidade do artigo 15 do Código de Processo Civil de 2015 para lastrear a utilização do artigo 190 do CPC a esses processos administrativos? Porque o processo administrativo ele é regido pelo princípio do formalismo moderado. O princípio do formalismo moderado propugna pela adoção nos processos administrativos de formas simples. O aspecto formal no processo administrativo, ele não é levado às últimas consequências. Ele é realmente visto de uma forma instrumental à obtenção daquela finalidade a que se destina o processo administrativo. Inclusive, o administrador, ele pode realizar adequações procedimentais necessárias para o alcance dessa finalidade. Nesse sentido, já que o processo administrativo ele é regido pelo princípio do formalismo moderado, esse princípio conferiria lastro à possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais na esfera administrativa, juntamente com o artigo 190. Por quê? Porque o artigo 190 ele não é capaz de malferir a esfera de competência própria dos entes federativos, porque ele, na verdade, amplia a ideia de consensualidade, inclusive no âmbito administrativo, e conclui-se que, se o ente administrativo pode
unilateralmente realizar alterações no procedimento administrativo, no procedimento do processo administrativo, por que não? O que obstaria que essas mesmas alterações fossem realizadas por convenção, por acordo? É uma solução muito mais democrática, então atende ao princípio democrático. Essa solução negociada, né, de alteração do procedimento. Além disso, essa solução negociada atende perfeitamente ao princípio da eficiência, a busca, né, pela utilização dos meios mais adequados, né, do melhor resultado possível. Então, a depender do processo administrativo, do objeto do processo administrativo, haverá, claro, um âmbito maior ou menor de possibilidades para a celebração de convenções processuais. Lembrando que essas convenções processuais, que podem ter por objeto prova no processo administrativo, inclusive antecipação de prova negociada no processo administrativo, supressão de fase de processo administrativo, ampliação de prazos no processo administrativo. Essas convenções, elas deverão, logicamente, respeitar os direitos fundamentais, respeitar o contraditório, ampla defesa, especialmente quando se tratar de processo administrativo disciplinar, em que se objetive a imposição de penalidade à parte, né? Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Tchau, tchau.